Você já se perguntou onde está a verdadeira segurança da sua alma? Em um mundo instável, onde tudo parece mudar a cada instante, o Salmo 16 surge como um abrigo de paz e confiança. Ele revela uma fé que não depende das circunstâncias, mas de uma certeza profunda: Deus é o nosso bem supremo. Neste salmo, Davi revela um relacionamento íntimo com o Senhor, mostrando que a verdadeira alegria não está nas posses, conquistas ou pessoas, mas em Deus. Enquanto muitos buscam segurança em coisas passageiras, Davi nos convida a colocar nossa esperança naquele que nunca falha. O Salmo 16 quer nos lembrar, hoje, que não importa o tamanho do desafio ou a escuridão do caminho, quando Deus é a sua herança, nada e ninguém podem roubar sua alegria e segurança. Neste vídeo, vamos mergulhar, versículo por versículo, nesse convite divino à confiança, entrega e esperança que o Salmo 16 nos traz. Vamos descobrir o que significa viver protegidos pela presença de Deus, como Davi expressa sua fé inabalável mesmo diante das adversidades, e como podemos também firmar nossos passos nessa jornada de intimidade com o Senhor. Fique até o final, porque, além de uma reflexão profunda e inspiradora, faremos juntos uma oração especial inspirada no Salmo 16, uma oração que pode renovar seu coração, fortalecer sua fé e te ajudar a experimentar a paz verdadeira que só o Altíssimo pode dar. Verso 1. Guarda-me, ó Deus, porque em ti é meu refúgio. Davi inicia este salmo com uma súplica carregada de confiança e intimidade. Guarda-me, ó Deus. Não é apenas um pedido de proteção momentânea, mas um clamor por cuidado constante. Ele reconhece que não possui força suficiente para se proteger sozinho e, por isso, se entrega ao cuidado do Senhor. Aqui vemos um coração humilde, que sabe que a segurança verdadeira vem de Deus e não de si mesmo. Quando ele diz "porque em ti me refúgio", não está falando de um simples esconderijo físico. Trata-se de um abrigo espiritual, um lugar onde a alma encontra descanso e segurança. Davi conhecia as ameaças que vinham de fora, mas também entendia que o maior perigo poderia vir de dentro, caso confiasse em sua própria capacidade. Por isso, seu refúgio é o Senhor, o único lugar verdadeiramente seguro. Este verso nos confronta com uma realidade. Todos nós buscamos refúgio em algo ou alguém. Uns se escondem atrás do dinheiro, outros atrás de pessoas, outros ainda atrás de estratégias e planos. Mas todos esses refúgios humanos têm prazo de validade. Davi nos aponta para o refúgio eterno, Deus, que não falha, não se abala e nunca abandona. Refugiar-se em Deus não significa viver sem problemas, mas viver com proteção no meio deles. É como estar no centro de uma fortaleza. A guerra pode até cercar por todos os lados, mas a paz do Senhor envolve quem confia nele. Assim, a confiança de Davi não estava em circunstâncias favoráveis, mas na presença constante de Deus ao seu lado. Este primeiro verso já estabelece o tom do Salmo 16, confiança total no cuidado divino. Davi não apenas reconhece Deus como seu protetor, mas afirma que está vivendo debaixo dessa proteção. É um convite para que, antes de qualquer decisão ou ação, corramos primeiro para o abrigo seguro do Altíssimo. Para refletir, qual é o refúgio que você procura quando enfrenta crises? Você acredita que Deus realmente é suficiente para te proteger? Quais são os perigos invisíveis que mais ameaçam a sua paz? Verso 2. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Neste verso, Davi declara algo profundo e absoluto: Tu és o meu Senhor. Não é uma frase religiosa ou decorada, mas a confissão de quem vive sob a autoridade e cuidado de Deus. Ao chamar o Senhor de meu Senhor, ele está dizendo que sua vida não lhe pertence, que suas decisões e seu caminho estão entregues completamente a ele. É o reconhecimento de um relacionamento pessoal, íntimo e exclusivo. A frase seguinte é ainda mais impactante: outro bem não possuo, senão a ti somente. Para Davi, Deus não é apenas parte dos seus bens, ele é o próprio bem supremo. Não é que ele não tivesse outras coisas boas, mas nenhuma se comparava ao valor do Senhor. É como se dissesse: se eu tiver a ti, não me falta nada. Essa perspectiva muda completamente a forma como enfrentamos a vida. Em um mundo onde somos ensinados a medir nosso valor por aquilo que temos, Davi nos mostra um caminho oposto: medir a vida por quem temos. Muitos acumulam bens e experiências, mas continuam vazios,
porque ainda não encontraram o único tesouro que realmente satisfaz. Quando Deus é nosso bem supremo, as perdas não nos destroem e os ganhos não nos iludem. Esse verso também é um convite à entrega total. Reconhecer que Deus é nosso único bem significa não colocar nossa esperança em circunstâncias, pessoas ou posses. É viver com a convicção de que nada, absolutamente nada, pode se comparar à presença do Senhor. Essa entrega não nos empobrece, pelo contrário, nos enriquece com paz, propósito e segurança. Por fim, essa declaração é também uma escolha diária. Dizer "Tu és o meu Senhor" é mais do que uma frase bonita, é alinhar cada decisão e cada sonho ao governo de Deus. É viver de forma que tudo reflita a verdade de que Ele é a nossa maior riqueza. É essa escolha constante que nos mantém firmes, mesmo quando tudo ao redor muda. Para refletir, você já declarou a Deus que Ele é o seu Senhor de forma pessoal e consciente? O que hoje tem ocupado o lugar de bem supremo no seu coração? Como seria sua vida se realmente vivesse como se Deus fosse seu único bem? Verso 3. Quanto aos santos que há na terra, são eles os ilustres nos quais está todo o meu prazer. Davi muda o foco e fala agora sobre as pessoas que também pertencem a Deus, os santos que há na terra. Esses santos não são seres perfeitos e intocáveis, mas homens e mulheres que decidiram viver para o Senhor. Eles se tornam um reflexo da bondade e da presença divina no mundo. Ao chamá-los de ilustres, Davi está dizendo que eles são dignos de honra e respeito. O prazer de Davi não está na fama, nas riquezas ou no poder, mas na companhia daqueles que compartilham a mesma fé. Ele encontra alegria em caminhar junto com pessoas que buscam a Deus de todo o coração. Isso nos lembra de que o ambiente e as amizades que escolhemos têm impacto direto em nossa vida espiritual. Andar com os santos fortalece nossa fé e nos aproxima mais do Senhor. Essa declaração também é um contraste com o mundo ao redor. Enquanto muitos celebram aqueles que conquistam sucesso sem princípios, Davi celebra os que vivem com temor e retidão diante de Deus. Ele escolhe se inspirar em quem ama o Senhor, e não em quem se opõe a Ele. É um lembrete poderoso para que avaliemos a quem damos nossa admiração e influência. Ao dizer que está todo o meu prazer nos santos, Davi também revela a importância da comunhão entre o povo de Deus. O prazer aqui não é apenas convivência, mas deleite genuíno em compartilhar vida, oração, histórias e fé. A alegria de Davi está na unidade que nasce quando corações voltados para Deus se unem para adorá-lo. Esse verso nos convida a olhar para o nosso círculo de relacionamentos e perguntar: temos prazer nas pessoas que amam a Deus? Temos investido tempo e energia em construir amizades espiritualmente saudáveis? Assim como Davi, precisamos aprender a encontrar verdadeira alegria na presença de Deus e na companhia dos que andam com Ele. Para refletir, quem são os santos que mais influenciam a sua caminhada com Deus? Você tem valorizado mais a companhia de pessoas piedosas ou de pessoas populares? De que forma suas amizades têm fortalecido ou enfraquecido sua fé? Verso 4. Aumentarão as dores daqueles que correm atrás de outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. Davi agora contrasta sua alegria nos santos com a tristeza daqueles que buscam outros deuses. Ele afirma com convicção que seguir ídolos, sejam eles imagens, riquezas, status ou prazeres, resulta inevitavelmente em dor. É uma dor que não vem de Deus, mas das consequências de colocar o coração em algo que não pode sustentar, salvar ou satisfazer. Quando Davi fala que não oferecerei as suas libações de sangue, ele está rejeitando qualquer forma de adoração falsa. Isso é mais do que evitar rituais pagãos, é uma declaração de lealdade total a Deus. Ele está dizendo: não participarei, nem por aparência, de práticas que ofendem o Senhor. É um posicionamento firme, mesmo que vá contra a cultura ao redor. Ao dizer que não tomarei o seu nome nos meus lábios, Davi reforça a separação entre sua vida e a idolatria. Isso significa não dar honra, atenção ou importância a esses falsos deuses. Ele não deixa que sua boca, símbolo de autoridade e declaração, seja usada para exaltar aquilo que não é digno. Essa postura revela não apenas fidelidade, mas também zelo pela santidade de Deus. Esse verso também é um alerta para nós hoje. Nossos outros deuses podem não ter nomes antigos nem altares visíveis,
mas estão presentes no desejo descontrolado por dinheiro, no culto à imagem, na busca insaciável por aprovação ou no apego excessivo a pessoas. Davi nos lembra de que qualquer substituto para Deus nos levará à dor, e que precisamos decidir diariamente quem ocupará o trono do nosso coração. A verdadeira adoração não se mistura com idolatria. Ela exige exclusividade. O coração dividido acaba perdido, mas o coração totalmente entregue ao Senhor encontra vida, paz e propósito. Davi sabia disso, e escolheu não apenas evitar a idolatria, mas também se afastar de tudo que pudesse abrir espaço para ela. Essa é uma escolha que precisamos renovar todos os dias. Para refletir, quais outros deuses podem estar competindo pela sua atenção e adoração hoje? Você já percebeu como buscar segurança em coisas ou pessoas pode gerar dor? Que atitudes práticas você pode tomar para rejeitar a idolatria em sua vida? Verso 5. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Davi usa uma linguagem profundamente simbólica para declarar sua total dependência e satisfação em Deus. No contexto bíblico, a porção da herança era a parte que cada tribo de Israel recebia como posse. Mas Davi diz que sua verdadeira herança não é terra, ouro ou bens, é o próprio Senhor. Ele vê Deus como seu maior bem, o presente mais precioso que alguém pode receber. Quando fala do meu cálice, Davi está se referindo ao destino, ao conteúdo da vida que Deus lhe deu. Ele reconhece que aquilo que está em suas mãos foi preparado e sustentado pelo Senhor. O cálice não é apenas bênção, mas também missão e propósito. É uma forma de dizer, tudo o que tenho e viverei está nas tuas mãos. A frase, tu sustentas a minha sorte, revela confiança total no controle divino. Davi reconhece que não é o acaso, nem as circunstâncias, que determinam sua vida, mas a mão soberana de Deus. É Ele quem mantém a vida estável, quem guarda o destino, quem impede que aquilo que é precioso seja perdido. Esse verso nos desafia a refletir sobre o que realmente valorizamos. Muitos se esforçam para garantir heranças terrenas, mas negligenciam a herança espiritual. Davi nos mostra que quando Deus é a nossa porção, vivemos com segurança, pois nada pode nos tirar aquilo que Ele mesmo é para nós. Não é uma posse que enferruja, não é um bem que se desvaloriza, é um relacionamento eterno. Ao fazer essa declaração, Davi não está apenas dizendo que Deus lhe dá coisas boas, mas que o próprio Deus é o bem supremo. Isso muda completamente a forma como vivemos. Não perseguimos apenas bênçãos, buscamos o abençoador. Não seguramos apenas o cálice das alegrias, mas descansamos na mão que o sustenta. Essa é a herança que nunca se perde. Para refletir, se você perdesse tudo hoje, Deus ainda seria suficiente para você? O que significa, na prática, ter o Senhor como sua porção e cálice? Você confia que Deus sustenta a sua sorte, mesmo em tempos de incerteza? Verso 6. As divisas caíram para mim em lugares deliciosos. Sim, a herança é para mim formosa. Davi aqui usa a imagem das divisas, as marcas que delimitam a terra, para falar sobre os limites que Deus estabeleceu em sua vida. Ele reconhece que a porção que lhe foi dada, ainda que delimitada, é cheia de bênçãos e alegria. Esses lugares deliciosos simbolizam não só a satisfação com o que Deus concedeu, mas também a gratidão e a paz que vem de aceitar o que é destinado a nós. A herança formosa não é apenas material, mas espiritual e emocional. Davi está dizendo que, quando Deus é nossa herança, mesmo os limites que a vida impõe se tornam fonte de contentamento. Isso nos convida a valorizar o que temos, ao invés de desejar obsessivamente o que está fora do nosso alcance. A beleza está em reconhecer a bondade de Deus em cada área da vida, mesmo as pequenas e limitadas. Aceitar nossas divisas é também uma expressão de confiança na soberania divina. Não precisamos cobiçar ou invejar a porção do outro, pois a nossa é exatamente a que Deus nos deu, e ela é formosa. Essa visão promove um coração livre da ansiedade e da comparação, um coração em paz com seu caminho. Além disso, esse versículo ressalta a ideia de que a verdadeira alegria não está na abundância ou no excesso, mas na qualidade daquilo que Deus concede. A herança formosa é aquela que alimenta o espírito e a alma, trazendo satisfação que não pode ser tirada. É uma herança que resiste às mudanças da vida e ao passar do tempo. Por fim,
a declaração de Davi nos desafia a repensar nossas expectativas e nosso olhar sobre a vida. Somos chamados a agradecer e valorizar as divisas que Deus estabeleceu, confiando que cada parte da nossa jornada é abençoada e cuidada pelo Criador. Para refletir, você consegue reconhecer a beleza nas divisas que Deus estabeleceu na sua vida? Como tem sido sua relação com os limites que enfrenta? Você valoriza sua herança espiritual mais do que bens materiais? Verso 7. Bendirei o Senhor que me aconselha, até de noite me ensina o meu coração. Davi expressa aqui uma profunda confiança na orientação divina. Ele reconhece que o Senhor não apenas o guia externamente, mas que seu próprio coração é um instrumento de aprendizado e direção, especialmente nos momentos de silêncio e reflexão, como durante a noite. Essa imagem mostra um relacionamento íntimo com Deus, onde até as horas de descanso são tempo de ensino e aconselhamento. A bênção que Davi declara não é apenas um agradecimento, mas uma postura contínua de louvor diante da sabedoria que recebe. Isso nos ensina que reconhecer a ajuda e a orientação de Deus deve ser uma prática constante, que envolve tanto a mente quanto o coração. Ele reconhece que a verdadeira sabedoria vem do Senhor e não apenas de seu próprio entendimento. Além disso, o verso destaca a importância da escuta interna, do discernimento espiritual que ocorre quando silenciamos as vozes externas e damos atenção ao que Deus fala dentro de nós. À noite, quando o mundo se acalma, o coração se torna um espaço sagrado para esse diálogo profundo com o Criador. Essa intimidade revela que a comunhão com Deus é um processo contínuo e multifacetado. Ele nos aconselha não apenas por meio da palavra, mas pelo Espírito que habita em nós, ensinando-nos, corrigindo-nos e guiando cada passo. Essa experiência traz paz e segurança, pois sabemos que não caminhamos sozinhos. Por fim, o verso convida a uma atitude de gratidão ativa e dependência constante do Senhor. Bendizer a Deus não é um ato ocasional, mas um estilo de vida fundamentado na confiança e na entrega total, mesmo nos momentos de silêncio e incerteza. Para refletir, como você tem reconhecido a orientação de Deus no seu dia a dia? Você já percebeu como Deus pode falar ao seu coração nos momentos de silêncio? De que forma o louvor e a gratidão influenciam sua capacidade de ouvir a Deus? Verso 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porque está à minha direita, não serei abalado. Neste verso, Davi expressa uma postura firme e intencional de manter Deus sempre presente em sua vida e em seu pensamento. Colocar o Senhor continuamente diante de mim revela um foco constante e uma dependência que não se abala diante das adversidades. Essa presença constante é como um alicerce seguro, que dá estabilidade em meio às tempestades da vida. A imagem de Deus à minha direita é simbólica e poderosa, indicando um lugar de honra e proteção. Na cultura bíblica, a mão direita representa força, poder e autoridade. Ter Deus nesse lugar significa estar protegido pela sua força e receber o seu auxílio no momento certo. Isso traz uma confiança inabalável, porque com Deus ao lado, não há razão para medo ou insegurança. Esse versículo nos convida a refletir sobre onde colocamos nosso foco diariamente. Será que conseguimos manter a presença de Deus tão próxima e visível em nossas decisões, pensamentos e emoções? A presença de Deus não é algo distante, mas uma realidade viva que nos acompanha a todo instante. Além disso, a certeza de não ser abalado não implica a ausência de problemas, mas a garantia de firmeza e paz interior, mesmo diante dos desafios. É a fé que sustenta o coração e fortalece o espírito para continuar firme, resistindo às investidas do medo, da ansiedade e das dificuldades. Assim, o versículo é um convite a escolher, diariamente, viver com Deus no centro, sustentando-nos com sua força e confiando que, com Ele, nenhum abalo pode nos derrubar verdadeiramente. Para refletir, como você pode cultivar a presença constante de Deus em sua vida? O que significa para você ter Deus à sua direita? Quais são as situações em que você mais precisa se lembrar de que não será abalado? Verso 9. Por isso o meu coração está alegre, e a minha glória se regozija, o meu corpo também repousará seguro. Neste versículo, Davi expressa a consequência natural de sua fé firme e constante em Deus, a alegria profunda que preenche seu coração. A confiança em Deus gera uma satisfação interior que vai além das circunstâncias externas, trazendo um regozijo que fortalece o espírito.
A glória aqui pode ser entendida como a honra ou orgulho saudável que surge da segurança espiritual e da comunhão com Deus. Esse regozijo não é arrogância, mas a expressão genuína de alguém que se sente protegido e amado pelo Senhor. É um testemunho de que a verdadeira alegria nasce da presença de Deus em nossas vidas. Além disso, Davi fala do repouso do corpo, um descanso seguro e tranquilo. Essa paz física é fruto da paz espiritual que Deus concede, pois quando a alma está firme, o corpo também encontra repouso. É a promessa de que, mesmo diante das tempestades da vida, o justo pode dormir tranquilo, protegido pela mão de Deus. Esse versículo nos convida a buscar essa alegria e paz que vem da confiança em Deus, uma segurança que não depende das situações, mas da certeza da presença constante do Senhor. É um chamado para vivermos com coração alegre, mesmo quando o mundo ao redor parece incerto. Assim, a alegria, o regozijo e o descanso são os frutos visíveis da fé verdadeira, uma fé que transforma o interior e dá firmeza ao ser inteiro. Para refletir, o que traz verdadeira alegria ao seu coração? Como você pode cultivar um regozijo que não depende das circunstâncias? De que forma a paz interior pode influenciar seu bem-estar físico? Verso 10. Pois tu não deixarás a minha alma na sepultura, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Neste versículo, Davi declara uma confiança inabalável na fidelidade e no poder de Deus para preservar a sua vida além da morte física. A palavra sepultura refere-se ao lugar dos mortos, a sepultura, um símbolo da morte e da separação do mundo dos vivos. Ao afirmar que Deus não deixará sua alma nesse lugar, ele expressa a certeza de que a morte não terá a última palavra para aqueles que confiam no Senhor. Essa é uma promessa de vida eterna, uma esperança que transcende a fragilidade do corpo humano. A segunda parte do verso é ainda mais profunda e cheia de significado. Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Davi se refere aqui à sua identidade como santo diante de Deus, uma condição conferida pela relação íntima que mantém com o Senhor. Ver corrupção significa a decomposição, a destruição inevitável do corpo após a morte. Mas essa frase revela que Deus tem poder para preservar a dignidade e a pureza daquele que pertence a Ele, uma promessa que aponta para a ressurreição e para a vitória sobre a morte. Esse versículo é um marco teológico fundamental, pois expressa uma fé que ultrapassa o limite da existência terrena. Ele anuncia a esperança da ressurreição, da restauração da alma e do corpo, fundamentado na justiça e no amor de Deus. Para Davi, essa confiança não é vaga ou superficial, é uma certeza que fortalece sua alma no presente e que molda sua perspectiva diante das adversidades e do próprio fim da vida. A dimensão espiritual dessa confiança impacta profundamente a vida prática. Saber que Deus cuida da alma e não abandona o justo na morte dá coragem para enfrentar o presente com fé e serenidade. Essa segurança liberta o crente do medo paralisante da morte e dos sofrimentos terrenos, incentivando uma vida marcada pela fidelidade, pela esperança e pela expectativa da comunhão eterna com Deus. Assim, o verso 10 é um convite para que todos reflitam sobre a própria visão da morte e da eternidade. É um chamado para abraçar a fé que transforma o fim da vida em um novo começo, uma certeza que consola, fortalece e motiva a viver com propósito, sabendo que Deus é o guardião eterno da nossa alma. Para refletir, como a promessa de que Deus não abandona a alma na morte influencia sua maneira de viver hoje? O que significa para você ser santo aos olhos de Deus? De que forma a esperança na vida eterna transforma sua perspectiva sobre o sofrimento e as perdas? Verso 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Este verso encerra o Salmo 16 com uma promessa poderosa e cheia de esperança. Davi declara que Deus não apenas revela o caminho certo para a vida, mas que estar na sua presença traz uma alegria completa, profunda, que não depende das circunstâncias externas. A vida verdadeira e abundante só pode ser encontrada em Deus, que é a fonte da felicidade que não se esgota. A vereda da vida indica um caminho seguro, guiado pela sabedoria e pela proteção divina. É a direção que Deus traça para cada um de nós, um caminho que leva à verdadeira realização, longe das armadilhas que o mundo oferece. Conhecer essa vereda é ter um mapa para navegar os desafios da existência sem perder a paz interior. Quando o salmista fala da plenitude de alegria na presença de Deus,
ele nos mostra que a alegria divina transcende o simples prazer momentâneo. É uma alegria que enche a alma, que restaura e fortalece o coração mesmo em tempos difíceis. Essa alegria é o fruto de uma comunhão viva e constante com o Senhor. A referência à direita de Deus simboliza posição de honra e poder. Estar à direita do Senhor é estar em um lugar de bênção, segurança e privilégio eterno. As delícias perpetuamente apontam para uma recompensa duradoura, um estado de felicidade eterna que Deus reserva para aqueles que o seguem. Este versículo final é um convite para confiarmos no Senhor plenamente, sabendo que Ele é o guia fiel que nos conduz não apenas na vida presente, mas para a eternidade. É um chamado para buscar intensamente a presença de Deus, onde está a verdadeira vida, a alegria completa e a felicidade sem fim. Para refletir, o que significa para você conhecer a vereda da vida? Como você tem buscado esse caminho? Como você experimenta a plenitude de alegria na presença de Deus no seu dia a dia? Que desafios você enfrenta para manter a comunhão constante com o Senhor? Podemos concluir que o Salmo 16 nos convida a uma confiança radical em Deus, que é nosso verdadeiro refúgio e fonte de vida plena. Ele nos lembra de que, mesmo em meio às incertezas e tempestades da vida, existe um caminho seguro, uma vereda da vida, que só pode ser trilhada na presença do Senhor. Essa confiança não é ingênua, mas firmada na fidelidade e no amor constante de Deus por nós, que nunca nos abandona, mesmo quando o mundo parece nos virar as costas. Este salmo também nos desafia a renunciar às falsas seguranças do mundo, bens materiais, conquistas humanas, apoios passageiros, e a investir no que realmente sustenta, um relacionamento profundo, sincero e constante com Deus. Somente nele encontramos a verdadeira felicidade, paz que o mundo não pode dar, e um sentido que ultrapassa o efêmero. O que Deus oferece é um tesouro que não se desgasta, uma riqueza espiritual capaz de preencher os vazios mais profundos do coração. Se você já se sentiu sozinho por querer fazer o que é certo, se já sofreu por nadar contra a corrente ou foi alvo de zombarias por causa da sua fé, esse salmo é para você. Se você acredita que, mesmo quando tudo parece dominado pela injustiça, há um Deus justo que observa e intervém no tempo certo, esse salmo é para você. Conhece-se a dor de ver valores sendo distorcidos, de se decepcionar com as atitudes humanas, e ainda assim continua confiando em um Deus que salva. O Salmo 16 foi escrito para te lembrar: o Senhor é seu refúgio e sua herança, e nada te faltará. Agora que entendemos o significado de cada versículo e a mensagem que Deus quer nos entregar, te convido a orar o Salmo 16 por mais 6 dias. Leia cada versículo como um clamor por proteção, discernimento e alegria verdadeira. Permita que Deus fortaleça em você a convicção de que Ele é soberano, mesmo quando o mundo parece incerto e as promessas humanas falham. O Senhor é o sustentador daqueles que o amam. E para selarmos essa mensagem em nosso coração, te convidamos agora a orar e guardar consigo esta oração especial inspirada no Salmo 16. Volte a ela sempre que precisar se lembrar de que, mesmo quando tudo ao seu redor parecer instável, o Senhor continua sendo seu guia, e nele sua alma encontra descanso seguro e eterno. Oração inspirada no Salmo 16. Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus, fonte da minha vida e segurança eterna, venho a Ti com o coração aberto e sincero, reconhecendo que só em Ti encontro o verdadeiro refúgio. Ensina-me a confiar plenamente em Tua presença constante, mesmo quando o mundo ao redor parece incerto e ameaçador. Que eu possa firmar meus passos na vereda da vida que Tu revelas, sabendo que só em Ti a minha alma encontra descanso. Fortalece minha fé, Pai amado, para que eu não me deixe seduzir pelas falsas promessas deste mundo passageiro. Ajuda-me a buscar as delícias que vêm da Tua presença, as alegrias profundas que não se abalam diante das dificuldades. Que a minha alegria seja fruto do Teu amor e da certeza de que, mesmo nas provas, Tu estás ao meu lado, guiando-me com mão firme e amorosa. Senhor, guarda-me de todo medo, ansiedade e dúvida que possam tentar afastar-me da Tua paz. Que o Teu Espírito Santo seja meu consolo e fortaleza, renovando minha esperança a cada dia. Que eu possa declarar com confiança: o Senhor é a minha porção e o meu cálice, és Tu que sustentas a minha sorte. Que esta certeza transforme meu viver e meu olhar sobre a vida. Deus de misericórdia, capacita-me a viver segundo o Teu coração, a permanecer fiel em todas as circunstâncias,
e a refletir a tua luz para aqueles que me cercam. Que eu seja um testemunho vivo da alegria que nasce da comunhão contigo, inspirando outros a também buscarem esta fonte inesgotável de vida. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa lembrar que, nos dias em que o mundo parece instável, Deus nos convida a viver com firme confiança e segurança nele. Que juntos possamos redescobrir a beleza de uma vida que encontra seu maior tesouro no Senhor, construída sobre a certeza da sua presença constante e o amor que jamais falha. Inscreva-se no canal para mais reflexões sobre os Salmos. Ative as notificações para receber cada novo estudo e deixe nos comentários seu pedido de oração. Vamos interceder por você com fé e carinho. Que o Senhor fortaleça em você a certeza de que nele está a verdadeira alegria e segurança, que sua alma encontre descanso em sua presença constante e que você caminhe confiante, sabendo que, mesmo diante das dificuldades, Deus é seu guia e herança eterna. Que essa confiança firme em Deus seja sua força diária. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e os seus negócios.